Olá, caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Sou o professor Wagner de Física, aqui do Física Agora Vai. Se você está aqui neste exato momento assistindo esse vídeo, é porque você vai prestar a FUVEST e você quer dicas de como mandar super bem nessa prova e gabaritar física. Pessoal, a gente vai passar alguns minutos aqui conversando com você como que a gente consegue aí estudar para essa prova para conseguir êxito, beleza? Então fica com a gente até o final que tem muita dica aqui para você, tranquilo? Gente, vestibular da FUVEST, a FUVEST é responsável pelo vestibular da USP, né? Com seus inúmeros cursos. E a física é uma das provas mais técnicas aí dentro desse vestibular, que envolve diversos conceitos. O vestibular da FUVEST ele se diferencia de outros vestibulares pela sua qualidade técnica, pela exigência, sim, dos conceitos e dos conteúdos e na resolução matemática de questões. Exige muito do aluno que ele guarde as equações e saiba empregá-las no momento exato. Mas, professor, são inúmeras as equações, são inúmeros os conceitos. Tem como a gente saber exatamente o que a gente pode focar, principalmente numa reta final de preparação para essa prova? Tem, gente. Tem sim. E é isso que eu vou trazer para vocês. A gente vai passar aí pelos conteúdos que mais são exigidos e aqueles conceitos e aquelas equações que você não pode esquecer na hora da sua prova, beleza? E a gente começa aqui falando para você de mecânica. Assim como todos os outros vestibulares, mecânica é o tema mais cobrado dentro da prova de física, tá? E a FUVEST, ela sempre vai trazer questões técnicas de algumas situações reais para você aplicar os conceitos de mecânica. Para você ter uma ideia de toda a prova de física da FUVEST, nos últimos anos, 38% das questões foram de mecânica, certo? E, gente, a FUVEST já faz um tempo que ela não muda o seu modelo de prova. Então é possível que você consiga êxito na sua prova a partir de estudar minuciosamente aquilo que mais tem caído. Dentro de mecânica, que é o assunto que permeia as relações de movimento, energia relacionada a esse movimento, a conservação dessa energia, as leis de Newton, que são extremamente famosas e importantes, assim como a relação de potência de um determinado motor, assim como a gente pode ver também relações de colisões entre corpos, impulso, quantidade de movimento. Gente, então são inúmeras as situações, certo? Se a gente pensar que a gente teve aí nos últimos anos vários eventos esportivos, várias realizações esportivas que envolveram aí, né, o uso de força, de potência, de energia, a gente pode parar para pensar um pouco e falar, olha, é importante a gente saber as relações e como estabelecer os cálculos desses sistemas. E eu destaquei 3 elementos importantes para a sua parte de mecânica dentro da FUVEST. Então pega um caderno, anota aí para que você guarde todos estes conceitos, para que você consiga fazer certinho a sua prova. Pessoal, dentro de mecânica, o primeiro conceito mais importante é trabalho e energia. Lembra, trabalho é a capacidade que um corpo tem de realizar uma determinada energia. E o trabalho está configurado exatamente com o quê? O trabalho, gente, é a força aplicada para realizar um determinado deslocamento. E a gente pode ter trabalho motor ou trabalho resistente. O trabalho motor é quando a força está na mesma direção e sentido do deslocamento. Já o trabalho resistente é o trabalho de uma força que é contrária a esse movimento. Um bom exemplo disso seria o trabalho de uma força resultante, né, uma força de aplicação, e a força de atrito que pode ser gerada nesse tipo de sistema gera um trabalho resistente. Mas não tem problema. Se a gente tiver os dois tipos de sistemas dentro do mesmo problema, uma força aplicada e uma força de atrito contrária, que vão gerar 2 trabalhos opostos, o trabalho resultante simplesmente é o trabalho da primeira força menos o trabalho da segunda força.
Se a força for constante, o trabalho vai ser dado por força vezes deslocamento, simplesmente. Desde que essa força seja constante e esteja na mesma direção e sentido do deslocamento. Já se ela for uma força inclinada e não tiver na mesma direção e sentido, você vai mudar um pouco esse cálculo. Você vai fazer o seguinte, você vai falar assim que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado por esse sistema. Então a gente pode ter uma segunda situação. Se a força for constante e a gente não tiver aí esse sistema alinhado, o trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado, cosseno de θ, certo? É bem tranquilo. Normalmente o vestibular traz o valor do cosseno para você e é só você aplicar a equação. Professor, qual é a energia, ou melhor, qual a unidade de trabalho? E é a mesma unidade de energia. O trabalho é dado em joules, beleza? O trabalho é dado em joules. Lembrando, caro aluno, não esqueça disso, ó, anota aí, observação. Observação importante para você. O trabalho da força-peso, né, num movimento horizontal é sempre nulo. Por quê? Porque se eu tiver um movimento na horizontal, a força-peso vai ser uma força perpendicular. E toda vez que eu tenho uma força perpendicular ao deslocamento, o trabalho dessa força é nulo, dado que o cosseno de 90 graus é zero. Logo, não realiza trabalho esse tipo de força. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Grifa isso. Sempre aparece, tem gente sempre errando, gente. Então, você que vai gabaritar precisa acertar isso aí. Pessoal, a gente ainda tem o conceito de energia envolvido nesse tipo de sistema. Tá, se trabalho é a forma de gastar energia, quais são as formas de energia que a gente tem dentro da mecânica? A gente tem 3 energias dentro da mecânica que elas se relacionam. A gente tem energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? Partindo de um determinado ponto, a energia potencial gravitacional vai ser energia dada para o sistema conforme ele vai ganhando uma determinada altura, certo? E a gente pode equacionar essa energia a partir do seguinte, saca só, a energia potencial gravitacional é o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a energia potencial gravitacional tem tudo a ver com altura, beleza? Só existirá energia potencial gravitacional num determinado sistema se tiver altura nesse sistema. Segundo ponto, a gente pode ter energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento. A energia de movimento é a energia que está sendo ou que está aparecendo no sistema, que está proporcionando velocidade nesse sistema. E vai ser dada por mv² sobre 2. Energia de movimento, mv² sobre 2. E caso a gente tenha a existência de uma mola, de um elástico nesse tipo de sistema, a energia é chamada de energia potencial elástica. E vai ser dada por kx² sobre 2. Aonde K representa a constante elástica dessa mola. Normalmente é fornecido para você esse valor. E X é a deformação que a mola sofre nesse tipo de sistema, sempre dado em metros. Então, recapitulando para você as relações de energia. Energia potencial gravitacional está relacionada à altura. Energia potencial elástica está relacionada à presença de uma mola. E são energias que se conservam, são energias que estão guardadas, não estão sendo usadas. Já a energia cinética é a energia do movimento de um determinado sistema, certo? E aí a gente pode decifrar nesse tipo de modelo a energia mecânica, tá? A energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica, certo? A energia mecânica vai ser descrita pelas 3 energias. Você vai ter que analisar em cada situação, em cada momento, qual delas está surgindo ali. Por quê? Porque a FUVEST gosta muito de trabalhar com sistemas conservativos. O que é um sistema conservativo? É um sistema onde a energia mecânica se conserva. Então a gente vai analisar
2 pontos e a gente vai dizer que essa energia se conserva. Professor, quando a energia mecânica de um determinado sistema vem se conservar? A energia mecânica de um determinado sistema vai se conservar sempre que a gente tiver ali a ausência de forças externas. Guarda isso, cara, já foi cobrado esse FUVEST e a galera errou. A FUVEST trouxe um modelo que tinha um skate circulando com determinado peso em cima dela. Eu tinha um skate circulando com determinado peso. Veio um cara e tirou esse peso de cima do skate. E a FUVEST perguntou, o skate mudou a sua velocidade? Porque se a massa muda, a velocidade deveria mudar. A resposta esperada era que não, porque você teve força externa, então a energia não se conservou mais. Mas a galera achou que a energia ia se conservar. Gente, toma muito cuidado. Se houve ação de uma força externa, se alguém de fora, algo que não estava no problema no início, surgiu, não se conserva a energia, beleza? E sabendo que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, a gente pode relacionar alguns modelos. O clássico modelo, né, que a gente tem em relação a esse tipo de sistema, é quando a gente tem, por exemplo, um tobogã, né? Dado um tobogã qualquer, se eu tenho uma bolinha aqui, nesse tobogã, e essa bolinha passa a deslizar, lembra? Ela está em repouso, tem altura, então ela vai ter energia potencial gravitacional no primeiro momento. E ela vai deslizar e eu quero saber qual que é a velocidade dela aqui. Perdeu a altura, mas passa a ter velocidade, certo? A partir daí, a gente consegue relacionar as energias. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Nesse caso, a energia mecânica inicial é mgh, porque ela é só potencial gravitacional. Já a energia final é mv² sobre 2, porque ela só é cinética. E aí a gente já consegue destacar para a FUVEST o seguinte, na queda de corpos não depende da massa. A massa é cortada nesse tipo de sistema. E aí eu consigo, isolando aí a velocidade, determinar o valor dessa velocidade. Saca só que é importante você treinar para fazer a FUVEST a relação de equações antes de substituir os números. Então sempre vai arrumando, ajustando as equações, no final você substitui o número. Por quê? Muitas vezes a FUVEST não pede o problema com números relacionados. Ela pede simplesmente para você organizar a equação e ver qual que é a equação que gera desse tipo de sistema. Então é muito importante que você saiba relacionar equações aí, beleza? Então, gente, saca só. Mecânica, o primeiro assunto muito importante para você saber é trabalho e energia. Eu vou complementar esse cara aqui para você, trazendo o seguinte. Toda vez que eu tenho um trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo, ou uma energia no intervalo de tempo, eu vou ter uma potência média desse tipo de sistema. A potência é sempre a variação da energia pela variação do tempo, que é dada em joules por segundo. Mas dentro da física, essa unidade é chamada de watts. Então toda vez que você vê a relação de watts, você está falando de potência, ou seja, de um gasto energético num determinado intervalo de tempo, beleza? Gente, olha, tem muita coisa aqui sobre energia para você dar um ralo aí e estudar, ok? Reveja tudo isso, dá uma olhada aí nas equações, nas aplicações, faça exercícios sobre esse assunto, que certeza cai energia na sua prova, tá? Segundo ponto dentro de mecânica que é extremamente importante para você saber, caro aluno, é a relação de dinâmica. As leis de Newton, claro, é a segunda lei. E já que a gente vai falar de dinâmica, vamos lembrar as 3 leis de Newton. Primeira lei, lei da inércia. Newton disse o seguinte, se um corpo está em repouso, ele permanecerá em repouso. E se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele permanece em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa ou ação de um contato venha alterar esse tipo de sistema. Pessoal, ele está dizendo aí que do jeito que está o modelo, ele vai ficar, certo? E por que eu vou reacender a ideia da lei da inércia antes de entrar em dinâmica? Porque discutiu-se muito no cenário político aí a aprovação de uma lei da extinção da obrigatoriedade de uso de cinto de segurança nos veículos. E as
vestibulares, as faculdades, elas gostam muito de ir até esses pontos polêmicos e trazer questões que relacionem e que defendam ou ataquem algum tipo de problema. Nesse caso, a questão pode ser sim sobre a utilização do cinto de segurança. O cinto de segurança, ele permite com que uma pessoa possa sobreviver em relação a um acidente. Por quê? Você está no seu veículo a 120 km por hora numa rodovia. Beleza. De repente você tem que dar uma freada brusca, né? Para evitar uma batida, uma colisão. Gente, nessa frenagem brusca, você frenou o carro, o veículo. O seu corpo é arremessado para frente com essa velocidade. Se você não estiver utilizando corretamente o cinto de segurança para te prender no veículo, você será arremessado, pode bater cabeça ou, em alguns casos, ser arremessado para fora do veículo. Então, olha só, o cinto de segurança ele é um equipamento de segurança contra a inércia, ou seja, ele te protege para que você não seja arremessado porque você continuaria em movimento, beleza? Sugestão, é uma dica, eu aposto que isso aparece sim na sua prova, tá? Gente, já dentro da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, onde ele diz que uma força resultante é igual a massa vezes aceleração, e por que eu digo que força resultante é massa vezes aceleração e não só força é igual a massa vezes aceleração? Simples. Porque a gente pode ter a ação de diversas forças em um determinado sistema, e essa força, na resultante delas, na soma dessas forças, a gente tem uma força nula. Aí não vai ter aceleração. Agora, se a força resultante for diferente de zero, o sistema acelera. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. É a lei mais básica aí da física mecânica, que é a mais conhecida da lei de Newton, certo? Gente, se a gente for analisar em relação ao peso, eu preciso analisar o peso de um corpo. Como que a gente faz? O peso é o produto da massa pela aceleração gravitacional. E lembre-se, tem muita coisa acontecendo sobre naves enviadas a Marte, a possibilidade do homem viver em Marte, a possibilidade do homem voltar à Lua, né? Muita questão aí nesse ano, né? Com a Índia começando seus lançamentos, com a China começando seus lançamentos, a própria Rússia, os próprios Estados Unidos. Então, assim, muita gente querendo voltar aí a possibilidade de estudar a Lua, estudar também outros planetas, da possibilidade do homem chegar lá. E uma questão muito simples que pode surgir no vestibular é em relação ao peso de um corpo nessas novas formações, né? Na Lua, em Marte, né? Onde a gravidade, a aceleração gravitacional é diferente. A aceleração gravitacional de um corpo depende da massa do corpo, certo? Então a aceleração gravitacional da Terra depende da massa da Terra. Da Lua, que é uma massa muito menor, vai ter uma aceleração gravitacional menor. Em Marte será outra. Então é importante você observar muito bem, ok? A relação que ele está te dando. Por quê? Porque o peso do corpo pode mudar nesses três tipos de sistemas. Porém, a massa, que é a quantidade de matéria, ela não muda. Recapitulando, peso é uma força. É a força de atração gravitacional que te prende em um determinado lugar, certo? Esse peso, ele é o produto da massa pela aceleração gravitacional. Saca só. Se eu mudar a aceleração gravitacional, eu mudo essa força, eu mudo o peso do corpo. Mas eu não mudo a quantidade de matéria. A massa permanece constante. Pessoal, dentro de dinâmica, lembre-se de plano inclinado. Tema-chave aí importante, aquele bizu importantíssimo para que você mande super bem. Plano inclinado, certo? Lembre-se que sempre vai ter uma inclinação no plano inclinado, um ângulo alfa, e você vai ter uma força peso e uma força normal. A ideia é decompor a força peso para achar qual que é a resultante de força desse sistema. A gente vai decompor ela em PY e PX, ok? E o PX, normalmente, ele é o responsável por fazer esse corpo se movimentar. E como que eu calculo esse PX? Se o ângulo for aqui embaixo, PX vai ser sempre P seno de alfa. Se o ângulo for o de cima, PX vai ser P cosseno alfa, certo? Mas 90% das questões traz esse ângulo de baixo aqui do plano inclinado. Então lembre-se,
P seno alfa, porque o objeto está descendo a rampa, descendo, P seno. Fica uma dica aí, um trocadilho de palavras que pode ser a sua salvação nessa hora dessa prova. Além disso, dentro de dinâmica, vou apagar isso daqui, a gente pode ter um elemento importante que sempre vai aparecer, que é a força de atrito, certo? A força de atrito é uma força extremamente importante, é por causa de atrito que eu consigo escrever nessa lousa, é por causa de atrito que eu estou em pé e eu não levo um escorregão aqui agora. O atrito é importantíssimo em diversas situações, na frenagem de um veículo, por exemplo. E o atrito ele é sempre calculado como o coeficiente de atrito vezes a normal, a força de contato com o solo, certo? Mi vezes normal. Gente, guarda isso, tá? Mas lembre-se, a gente tem dois tipos de coeficiente. A gente tem o coeficiente estático e o coeficiente dinâmico. E o coeficiente estático sempre é maior ou igual ao coeficiente dinâmico, certo? Então, lembre-se disso, dessas relações do coeficiente da força de atrito. Força de atrito é uma força contrária ao movimento, ok? Força de atrito é uma força contrária ao movimento. Beleza, galera? Lembrando que toda a ideia de dinâmica vai ser dada em newtons. E perceba a relação. Eu posso ter de calcular uma força num determinado sistema dentro de dinâmica para aplicar a energia ou a potência envolvida em relação a esse tipo de força. Tranquilo? Pessoal, o terceiro ponto que mais aparece dentro de mecânica para você na prova da FUVEST é a relação de impulso e quantidade de movimento. Para eu tirar um corpo da inércia ou para eu alterar a velocidade de um corpo, eu preciso aplicar um impulso, uma força durante um determinado intervalo de tempo. E aqui a gente tem um probleminha, força vezes variação de tempo, certo? É chamado de impulso. Então, quanto mais tempo eu aplicar aquela força, maior será o impulso, maior vai ser a alteração de velocidade que esse sistema vai sofrer, certo? Impulso é força vezes variação do tempo. Já a quantidade de movimento de um corpo é o produto entre a massa e a velocidade. Para que serve o impulso? Para alterar essa quantidade de movimento, tá? E é importante a gente lembrar que em colisões, em um sistema que é isolado e conservativo, a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final, certo? Então a gente pode ter lá duas bolinhas, por exemplo, uma bola maior e uma menor, certo? Essa bola tem uma velocidade inicial e essa está em repouso. O que vai acontecer nessa colisão? Vai ser transferida a energia de uma bola para outra e a outra bolinha passa a entrar em movimento. A FUVEST espera de você o que, cara aluno? Que você consiga calcular essa nova velocidade. E o cálculo dessa velocidade se dá pela relação de conservação de quantidade de movimento. Massa vezes velocidade inicial é igual a massa vezes velocidade final. E a gente pode ir adicionando nesse sistema a quantidade de corpos que a gente tem. Então, esse elemento aqui é um resumo da parte de mecânica que pode cair aí na sua prova. Então, ó, saca bem, fica esperto, porque são temas extremamente importantes para você realizar uma boa prova. Estude, recapitule cada um desses elementos aqui. E vamos para o próximo. Galera, continuando aqui então, nessas dicas importantes para você mandar super bem na sua prova da FUVEST, o segundo tópico que mais aparece é elétrica. São 20% das questões relacionadas a esse assunto. E saca só, a primeira parte a gente falou de mecânica, 38% da prova. 20% já é 58% da prova, beleza? Então tem uma grande quantidade aí de assuntos que vão aparecer na sua prova e é importante você estar de olho neles, beleza? E no final do vídeo aqui a gente vai falar de outros assuntos que você tem que analisar antes de ir para o vestibular. Então fique esperto que a gente já vai te dar mais dicas. Vamos nessa. Gente, elétrica, né? A relação de cargas elétricas num determinado circuito. A FUVEST ela cobra dois tópicos importantes, claro, a divisão da elétrica como um todo, parte de eletrostática e a parte da eletrodinâmica. Mas o assunto que mais aparece é
eletrodinâmica. Importante, claro, que você lembre lá dos conceitos de eletrostática que são sempre relevantes, né? Primeira coisa, você analisar lá a força entre cargas elétricas, né? Força entre cargas elétricas é a constante eletrostática, vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Principalmente essa relação da força e da distância, como que elas variam. A força varia inversamente proporcional ao quadrado da distância, beleza? Gente, também é interessante você dar uma olhada em campo elétrico para que você consiga aí analisar as relações entre forças, certo? E o campo elétrico é a relação da força dividido pela carga elétrica, tá? Dentro de eletrostática é importante você entender esses conceitos. Também aparece a ideia de diferença de potencial entre dois pontos. Então, potencial elétrico, a gente vai ter diferença de potencial. E a diferença de potencial entre dois pontos vai dar ênfase aqui para a gente analisar a eletrodinâmica. A diferença de potencial entre dois pontos, por exemplo, nesse ponto aqui eu tenho 0 volts e nesse ponto eu tenho 100 volts, vai fazer com que você tenha uma transição de cargas elétricas de um ponto para o outro, ok? Essa transição de cargas elétricas, se a gente cortar o fio, seccionar o fio e analisar um determinado trecho, a gente vai conseguir calcular a intensidade de corrente elétrica nesse sistema. E a intensidade de corrente elétrica, gente, é importante que você saiba, é a variação de carga pela variação do tempo. É o quanto de carga elétrica atravessa o trecho do fio num determinado intervalo de tempo. Isso sempre aparece. A quantidade de carga é dada em coulombs e o tempo é dado em segundos. Coulombs por segundo, ok? A física gosta muito de homenagear os grandes cientistas que desvendaram e estudaram esse tipo de sistema. Então, nesse caso, a intensidade de corrente elétrica vai ser dada em ampere. Homenagem a André-Marie Ampère, físico francês, que foi um grande precursor nesse estudo das correntes elétricas, tá? Lei de Ohm. A gente tem duas leis de Ohm, essa daqui é uma delas, tá? Aonde Ohm fala o seguinte, dada uma resistência constante em um determinado sistema, a tensão elétrica e a corrente elétrica, elas são diretamente proporcionais. Gente, lembrando, corrente é dada em ampere e a tensão elétrica é dada em volts, tá? Vou deixar isso aqui escrito para você que é importante. A corrente vai ser dada em ampere e a tensão dada em volts. Resistência elétrica é dada em ohms, certo? Gente, a FUVEST gosta de perguntar se o resistor é ôhmico ou não. O resistor vai ser ôhmico se ele não variar o valor da resistência conforme você vai variando a intensidade de corrente ou a tensão elétrica no sistema. Mas é possível que um resistor ôhmico mude a sua resistência elétrica se ocorrer uma variação. A variação na temperatura desse resistor. Então guarda isso. Professor, mas para que serve um resistor no circuito elétrico? A presença de resistores em circuitos elétricos permite com que a gente controle o fluxo de corrente nesse circuito, evitando assim que a gente tenha pequenos trechos de curto-circuito, ou seja, onde a corrente passe livremente. A gente controla a intensidade de corrente e aí a gente consegue absorver parte da energia dessas correntes, tá? Gente, lei de Ohm diz que a tensão elétrica é igual ao produto de resistência pela corrente elétrica. Tem a outra lei, segunda lei de Ohm, que fala sobre o cálculo de um resistor, que é o resistor é igual a resistividade vezes o comprimento do fio que você está utilizando dividido pela área desse fio. Dá uma olhadinha, nem sempre aparece, mas pode ser que apareça esse ano, então sempre é bom observar outros pontos além daqueles que a gente está discutindo, tá? Eu coloquei aqui dois circuitos, por quê? Porque um ponto importante e clássico é sempre saber como que a corrente, a tensão elétrica e as resistências se relacionam dentro de um circuito elétrico, além da gente conseguir calcular também a potência dissipada nesse circuito. Então, gente, dada uma diferença de potencial num determinado circuito, vai começar a surgir uma corrente. O sentido convencional da corrente é do positivo para o negativo. O sentido real é de onde saem os elétrons, que é do negativo para o positivo. Sempre anotem no sentido convencional. Então a corrente sairia dali, vai passar pelo primeiro resistor, vai passar pelo segundo resistor, vai passar pelo terceiro resistor e vai voltar aqui para a fonte. Então a gente não vai absorver corrente. A corrente que inicia o circuito é a mesma corrente que finaliza esse circuito, certo?
E qual que vai ser a resistência total desse sistema? Você percebeu que a corrente precisou passar por todos os resistores. Logo, a resistência total vai ser R1, vou escrever aqui um pouquinho mais para baixo, ó. A resistência total vai ser R1 mais R2 mais R3, ok? Isso num circuito em série, que é o circuito que está aqui em cima. Professor, como que eu sei que o circuito é em série? Você tem um único caminho para a passagem da corrente elétrica. O circuito é em série quando a gente tem um único caminho para a passagem da corrente elétrica, beleza? Só que em cada resistor desse vai ficando um potencial. Então, se eu quiser saber o potencial elétrico sobre o resistor 3, eu vou fazer R3 vezes a corrente, certo? Então, o potencial, a energia potencial, o potencial que vai ficando em cada resistor tem a ver com o valor do resistor que existe ali. Quanto maior o resistor, maior o potencial que fica naquele sistema. Dá pra gente calcular potência naquele cara? Dá. A potência é sempre R vezes I ao quadrado. Você pode calcular dessa forma, potência dissipada. É o valor da resistência vezes a corrente que atravessa ao quadrado, certo? Ou a potência útil de um circuito, que é U vezes I, certo? É a DDP vezes a corrente, mas essa potência é a potência do circuito como um todo, a potência útil que você tem no circuito. Lembre-se que a potência útil é igual à soma das potências dissipadas em cada trecho do circuito. Num circuito em série, então, a gente tem o seguinte: a corrente é a mesma em todos os pontos do circuito. Segundo, a resistência total é a soma de cada um dos resistores. Então a resistência total vai ser sempre muito grande, porque a gente vai ter que somar todos os resistores. Terceiro, a DDP em cada resistor depende do valor dessa resistência. Porém, a soma de cada uma das DDPs é igual ao DDP total. Mesma coisa acontece para a potência. A potência em cada resistor é uma potência, vai ser dissipada em cada resistor, porém, a potência total é a soma de todas as potências dissipadas. Sacou, carinha? Próximo ponto. Se o circuito for em paralelo, então vamos dividir aqui e vamos analisar esse cara de baixo, circuito paralelo. O circuito paralelo é interessante porque a gente tem trechos de circuitos que são independentes, certo? Esses trechos são representados por essas regiões de nós, aonde a corrente pode se dividir. Então, ó, representando a corrente saindo, a corrente vem, chega no nó, ela se divide em duas partes, tá? Professor, como que vai se dar essa divisão? Ué, vai passar mais corrente aonde você tiver menos resistência. Vai passar mais corrente onde você tiver menos resistência, certo? O que acontece no circuito paralelo? O que acontece no circuito paralelo é que a tensão é a mesma nos dois circuitos que estão em paralelo. Então é importante isso. A DDP vai ser idêntica nos dois trechos, aqui e aqui, já que eles estão em paralelos, beleza? A resistência total não é mais a soma dos resistores, porque a corrente não vai ter que passar pelos dois resistores, ela vai passar ou por um ou pelo outro. Então fica a dica. A gente vai fazer assim, ó, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 para achar a resistência equivalente. É sempre o produto pela soma. E analisa de 2 a 2 os resistores envolvidos nesse tipo de sistema, certo? Gente, e a corrente, claro, ela se divide. Então a corrente total, obviamente, é a corrente em 1 mais a corrente no trecho 2. A gente não absorve corrente elétrica no circuito. A maneira de se calcular a potência é idêntica ao que a gente viu no circuito em série. Vou te dar uma dica a mais aqui, que é o seguinte, beleza? Você pode voltar o vídeo aí depois e olhar, mas o que eu vou te dar uma dica a mais é que no circuito em paralelo, se as resistências forem iguais, se R1 for igual a R2, a resistência total vai ser o seguinte, resistência total vai ser o valor delas dividido pelo número de resistores, no caso aqui, 2. Mas, professor, se eu tivesse 300, todas iguais, seria o valor de um dos resistores dividido por 300. Então a gente vai ver que a resistência total num circuito como esse é sempre menor que o valor das resistências envolvidas. A resistência total num circuito como esse é sempre menor do que as resistências envolvidas. Sacou? Gente,
esse ponto aí aqui de elétrica é extremamente importante para que você consiga aí êxito nessa prova. Então a gente já falou de mecânica, a gente já falou de elétrica, deu uma boa resumida aqui para você de vários conceitos. A gente está aí, ó, correndo para te entregar o maior número de informações possíveis. Você vai ter que ralar um pouco, fazer exercício para conseguir êxito nessa prova que é a FUVEST, beleza? Então a gente já viu aí 58% da prova praticamente daquilo que vem a ser cobrado. Tudo isso que a gente está falando para você vai cair na sua prova, então fique esperto. E agora eu vou te falar de outros tópicos que você também vai ver nessa sua prova. Termologia, calorimetria, a relação de calor dentro de um sistema, né? O cálculo dessa quantidade de calor, que macete, QML sempre aparece. Dilatação térmica e as transformações em escalas termométricas. Dá uma olhada nessas três relações que é importante, certo? Termologia tem mais ou menos 17% da prova, então a gente já tinha falado aqui de 38% de mecânica, 20% de elétrica, 17% dentro de termologia. E o quarto ponto que eu quero entregar para você, antes da gente encerrar aqui a nossa participação nessa semana maravilhosa com você, é em relação à ondulatória, ondas, certo? É importante que você lembre da relação de ondulatória dentro das questões de que onda mecânica e onda eletromagnética são elementos diferentes. A onda mecânica precisa de um meio para se propagar. Já a onda eletromagnética ela não precisa de meio, certo? E aí a gente precisa conhecer as relações de interferências, os principais fenômenos ondulatórios que a gente tem. Reflexão, refração, né? A gente tem interferência construtiva e destrutiva de duas ondas e, claro, o cálculo lá da velocidade de propagação de uma onda. V é igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento da onda e F é a frequência dessa onda, beleza? Se você conhecer todos esses conceitos, gente, você consegue fazer uma prova muito bacana, certo? Você vai ter vários elementos aí que vai aumentar a sua nota em relação ao exame da FUVEST, beleza? Eu vou deixar aqui no link abaixo para você, nesse vídeo aqui nos comentários não, desculpa, na descrição do vídeo, eu vou deixar para você aqui na descrição dos vídeos uma lista de exercício com esses elementos aqui, beleza? Resolva esses exercícios, no final tem um gabarito para você comparar e verificar se você acertou. Quanto mais exercícios, mais preparado dentro do modelo de prova FUVEST você estiver, maior serão as suas chances de gabaritar a prova e alcançar aí a sua meta de aprovação, beleza? Gente, se você curtiu, deixa o seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Se você quiser, reassista esse vídeo, vai ficar aí para você ver e rever. É importante anotar cada uma das informações que a gente falou. A gente falou bem rápido, mas no nosso canal você tem outros vídeos relacionados a cada um dos assuntos que a gente falou para você. Então é legal se você assistir os outros vídeos para complementar os seus estudos, beleza? E eu vou ficando por aqui, gente. Essa semana tá muito bacana, tem muito mais conteúdo para você. Assista todos os conteúdos de todos os canais envolvidos nessa semana que está ajudando você a mandar super bem nas suas provas, nos seus vestibulares, beleza? Um grande abraço, galera. Não deixa de se inscrever e deixar o seu like aqui pra gente. Boa prova e, sendo aprovado, vem falar pra gente, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!